Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshaman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshaman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshaman. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série de leitura do Narada Bhakti Sutra, nesse tratado sobre a devoção suprema ao Senhor, que é atribuído ao grande sábio Narada Muni. Sri Ramakrishna Paramahansa apontou a devoção como ensinada, como explicada, como expressa por Narada, como modelo positivo de devoção, e Thakur Sri Ramakrishna disse: devoção é o caminho para esta época. Nesta era de Kali, era da desavença, era da obscuridade, era em que somos muito limitados, devemos direcionar fundamentalmente a nossa busca por Deus através do método da simplicidade, do amor puro. Como podemos perceber, esta teórica facilidade, simplicidade, não significa dizer que é uma coisa vulgar, uma coisa banal, uma emoção, pura e simplesmente, uma certa tendência a um ritualismo, a uma conexão religiosa. Esse tratado nos mostra aspectos da complexidade que está nesta natural condição, a nossa condição de capazes de amar nos torna aptos, ainda que estejamos numa época muito pouco favorável, numa época menos favorável do que outras épocas, de que outras eras, de conseguirmos alcançar o objetivo da existência, que é conhecer Deus. Não é? Então, toda a lógica desse ensino de Bhakti, de ensino de devoção, é dizer que, de fato, existem outras ênfases que podem fazer você conhecer Deus. O discernimento, a ação heróica, a capacidade meditativa. Não é? Mas todas essas se manifestam, sobretudo, como um anseio por Deus. É este anseio por Deus que vai tornar o discernimento muito claro. Não isso, apenas Brahman. É o anseio por Deus que vai dizer: eu ajo como um servo de Deus, Karma Yoga. É o anseio que vai fazer com que estejamos centrados na contemplação, na meditação. Tudo isso, se você for perceber, é motivado por um pano de fundo de devoção. Só que a cor da devoção é o apego amoroso. Então, discernimento, ação e meditação são anseios, mas não tem a marca do calor do amor. O calor do amor é o caminho próprio de Bhakti. E então se diz Sri Ramakrishna e tantos outros santos. Nesta época, este calor amoroso é a única alternativa. E aí é esse o ponto que precisa ser esclarecido sempre que vamos falar sobre Bhakti. Não é que seja possível, para esta época, abdicar dessa ênfase. Se abdicamos dessa ênfase, dizemos, não, eu posso sim conseguir pelo discernimento, posso sim conseguir. É anseio por Deus, eu quero conhecer Deus, definitivamente esse é o objetivo. Mas eu quero conhecer
sem essa coisa do calor amoroso. Eu quero conhecer pela análise, eu quero conhecer pelo heroísmo, eu quero conhecer pelo foco. Não será possível conseguir. Então, se você superou essa ilusão de que você pode conseguir conhecer Deus sem ansiar amorosamente por Ele, você está pronto para seguir o caminho de Bhakti. É assim que começa nesse Narada Bhakti Sutra. Agora que você superou essa ilusão, você pode começar a pensar em devoção. Estamos aqui hoje no 12º sutra desta coletânea. Só que hoje eu vou ler o 12º e o 13º juntos. Por quê? Porque o 13º é um complemento, quase que uma frase, sequência do 12º. Então ficaria estranho. O 12º ficaria incompleto e o 13º ficaria um pouco sem sentido. Então hoje vamos aqui meditar a respeito desses dois sutras, 12º e 13º. Você proceder assim quando uma sequência se tornar quase que uma frase só. Às vezes, a maioria das vezes não é assim, né? Embora, como eu já disse aqui, né, a literatura de sutras, ela exige que você acompanhe como uma guirlanda, né, uma sequência de flores, ou como uma japamala, uma sequência de contas, dão a consistência que ele ensina. Ainda assim, você pode tratar, né, especificamente em uma explanação de cada sutra por vez. Mas nesse caso aqui, precisamos conectar. Eu vou antes aqui fazer uma recapitulação desta sequência aqui que estamos, a partir do 10º sutra. Pequeno levantamento. Né? Fizemos isso do 1º ao 10º e agora do 10º até o 20º vamos fazer também. Muito rápido. O 10º sutra dizia o seguinte: a renúncia a todos os outros apoios é sinceridade em devoção. Os apoios aqui, não é? Que nós vamos considerar que é importante para sermos sinceros, renunciarmos, é o auxílio das coisas valorosas, meritórias, tanto na vida secular quanto na vida religiosa. Então diz, quando você abdica de ter confiança em todos esses méritos e passa a ter confiança apenas na sua ligação amorosa com Deus, você está sendo sincero. Muito bem. Veja que aqui não é uma destituição do valor das atividades que têm valor. Mas é considerado assim, quando você sabe que não é pelo mérito que você alcança Deus pelo amor, você está sendo sincero nesse caminho, nessa via de Bhakti. Aí diz, o 11º, desempenhar todas as funções seculares e religiosas que lhe sejam agradáveis e ter total indiferença a todas as ações que lhe sejam hostis, isso é indiferença no bom sentido. Ou seja, ainda que você não confie nas ações meritórias, o que você vai fazer? Todas aquelas ações que são favoráveis a aumentar em você a lembrança de Deus. E você vai ser separado daquelas atividades que não fazem você ter lembrança de Deus. Veja, você não confia no mérito, mas você faz apenas o que é meritório. Não pelo mérito, mas porque isso favorece a sua lembrança de Deus. E você exclui as atividades não meritórias, não porque você esteja muito querendo acumular mérito, como um budista, por exemplo, como um espírita, né? Budista diz assim, né? Ele não tem busca por Deus, mas ele quer se livrar do sofrimento. Então ele vai acumular méritos para um dia ele nascer como um Arat, um dia ele nascer como alguém capaz de alcançar moksha. O espírita também está buscando o quê? O progresso contínuo. Progresso contínuo, eterno. Então ele faz coisas que favorecem karmicamente. Mas aqui não tem busca por Deus. Nos dois casos. Nessas duas perspectivas não está um dia alcançarei o Senhor amado e viverei em comunhão com Ele. Não existe esse discurso. Tanto no budismo quanto no espiritismo. E não existe esse discurso também no Advaita Vedanta. Não é? No Advaita Vedanta você vai se tornar, você vai descobrir que você é o próprio Brahma. No budismo você vai deixar de sofrer, nada mais a se dizer a esse respeito. E no espiritismo você vai ser um eterno sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor. Essa é a sua ânsia. No caminho de Bhakti não é isso. No caminho de Bhakti você quer
ter amor por Deus sempre e que isso seja inabalável. Então você realiza as coisas que são meritórias, não pelo mérito delas, não para evitar o sofrimento, não para ser melhor, não para saber que você é Deus, mas para você nunca deixar esquecer o Senhor. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: "A mãe, eu só peço uma coisa, não me permita nascer atado. Não me permita nascer como alguém que esqueceu de Deus." Veja, esse é o discurso, né? Essa é a explanação da meta. Então aqui chegamos ao 12º sutra, sutra de hoje. Depois de ter decidido viver uma vida de devoção sincera, que haja proteção dos ensinamentos bíblicos. Veja, eu entendi. Realmente, eu não vou conseguir alcançar Deus pelo discernimento, eu não vou conseguir alcançar Deus pelas ações meritórias, eu não vou conseguir alcançar Deus pela minha boa vontade e intenção de ser um meditativo. Eu entendi. É apenas quando o meu coração começar a brilhar por amor a Deus, amor apaixonado a Deus, aquele amor, né, que o avarento tem pelo dinheiro, aquele amor que a mãe tem pelo filhinho recém-nascido, aquele amor que a pessoa apaixonada tem pela pessoa por quem ela é apaixonada. Quando tudo isso junto estiver por Deus, eu sei que eu estou no caminho da devoção. Mas, ainda assim, eu não devo abdicar dos princípios bíblicos. Aí, princípios bíblicos aqui, alguém pode ficar confuso. Você como assim, princípios bíblicos? De repente, no meio do nada da Bhakti Sutras, surge uma menção à Bíblia? Aqui, princípios bíblicos são princípios escriturais, né? Sri Ramakrishna Paramahansa esclareceu: os princípios bíblicos são feitos para você chegar a Deus. É como uma lista de compras no mercado. Preciso comprar sabonete, preciso comprar farinha de trigo, eu preciso comprar panos, eu preciso comprar temperos, preciso comprar leite, essas coisas. Muitas coisas eu preciso comprar, às vezes em medidas específicas. Eu não vou lembrar, então eu levo a receita comigo e realizo a compra. Depois que eu realizei a compra, a receita pode ter, a lista pode ter lixo. Já não é importante. Eu já tiquei, né? Cada item, comprei e levei. Fazer aquele bolo, né? Aquela faxina, aqueles mantimentos que você tem que entregar para alguém, essas coisas. Você já realizou a compra dos objetos, tudo foi comprado. Você não precisa mais da lista. É nesse sentido, então, que Sri Ramakrishna dizia: a observância dos princípios bíblicos é importante até que você alcance o seu objetivo. E aqui está se dizendo isso. Você tem uma meta. Eu agora caminharei pela trilha de Bhakti. Porque entendi. Entendi que realmente a minha mente é muito pequenininha, né? A minha força de vontade é muito, muito débil. A minha capacidade de concentração é inútil. Então eu preciso direcionar meu coração para o amor. Mas eu não posso, com isso, achar que essa minha disposição me faça desconsiderar a inteligência divina transmitida pelas Escrituras. E aí diz, complementa aqui no Sutra 13º, ou então existe o medo de cair do caminho espiritual. Veja, a minha disposição é a disposição de ser devoto. Mas se eu abandono os princípios religiosos, há o medo de que eu me desvie do caminho espiritual. E veja, o caminho espiritual é o caminho do amor e da devoção. Todos os outros são caminhos materiais. Inclusive, o apego que você tem à religião, o apego que você tem a fazer ações meritórias, o apego que você tem por entender filosoficamente as coisas, o apego que você tem em tentar encontrar um estado de paz que te afaste dos sofrimentos da mente e do corpo. Todos são objetivos mundanos. O objetivo espiritual é alcançar aquele amor interminável por Deus. Mas se você tem esse desejo que não é mundano, é um desejo espiritual, mas você descuida da observância do conhecimento sagrado que as escrituras trazem, existe o risco, existe o temor de que você se desencaminhe espiritualmente. Então isso é muito importante, não é?
Porque a gente tem muito essa ideia às vezes, né? Como a gente entende a religião como seguir preceitos, estar dentro de uma filiação sectária, ir ao domingo à igreja, receber os sacramentos, confessar isso ou aquilo, a gente entende assim, não, eu posso ser uma pessoa espiritual sem seguir essas normativas. E claro, existem religiões diferentes, existem caminhos espirituais distintos. Sri Ramakrishna dizia, existem muitos caminhos para o mesmo objetivo. Então é claro que eu posso não me adaptar a um e procurar outro. Evidentemente, que eu posso entender assim. Mas é preciso ter um. É preciso praticar alguma coisa. E isso está nas escrituras, não é? Você precisa lembrar. Você precisa se esforçar para criar um caminho dentro da vida. Não dá para você pensar assim, não, não, tudo é Deus. Deus está em tudo. Então, simplesmente se eu for natural. Não, se você for natural, você é um habitante do reino de Maia, do reino da ilusão. Não porque é ilusão, porque a parede não existe, ok? Mas é porque a substância eterna de todas essas coisas é sempre transitória. Então você não pode achar que eu vou ser uma pessoa espiritual, não vou ser uma pessoa religiosa. Isso é um clichê, não é? Não confunda aqui ser religioso com ser um sectário, um fanático religioso. Mas você tem que ter uma preocupação verdadeiramente religiosa na vida. Você tem que guardar tempo para lembrar de Deus, cantar os seus nomes, contemplar as suas lilas, ver a sua imagem, repetir o seu nome, pensar nele, refletir na vida sobre se estou caminhando de acordo com essa lembrança constante de Deus. Isso é tempo da vida. Essas atividades, não vou aqui estreitar tudo dentro do limitado de uma religião específica, não é? Mas você precisa da prática. E você precisa disso apoiado em fontes autorizadas. O que são fontes autorizadas? Daqueles que realizaram, daqueles caminhos que ao longo de séculos vêm forjando santos. Escolhe aquele que mais te atrai e segue com firmeza. Sri Ramakrishna dizia, é preciso ser firme, é preciso ir profundo. Você pode até mudar de caminho em algum tempo, mas esgote primeiro aquilo. Não, simplesmente não olhe para a superfície do mar e diga, dizem que tem tesouros aí, mas eu não vi boiando. Então não tem não. Não, tem, mas é lá no fundo. Você tem que mergulhar. Então, é disso que se trata. A descoberta de que o caminho para Deus é anseio amoroso por Ele não deve nos fazer desconsiderar a necessidade da prática religiosa. Porque senão pode vir o receio de que venhamos a perder o caminho espiritual. Tá bom? Esses foram os sutras 12 e 13. Continuamos aqui na próxima semana com a sequência desta literatura maravilhosa, que é o Narada Bhakti Sutra. E esperando que todos aqueles que tenham se interessado por esse vídeo tenham considerado com muita seriedade, né, a ideia de que o caminho de Bhakti é um caminho para esta época e que ele precisa ser estudado com atenção. Eu recomendo muito que assistam os episódios anteriores, né, e façam um acompanhamento dessa série assim, não é como um estudo. Eu tenho certeza que vai ser muito positivo para todos aqueles que tiverem essa disposição. Tá bom, meus amigos? Então, até o próximo capítulo. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.